Treine para que o sobrenatural se torne natural em sua vida. Treine para estar pronto e trazer o céu para a terra. A gente tem um prazer de receber nessa noite um homem de Deus, né? É um privilégio para nós, pastor Ricardo Vasconcelos. Não sei se você lembra dele, se você o conhece, do Ministério Família de Sucesso, ele, pastora Maírla. Ele entrou em contato comigo essa semana, falando que o cunhado dele estaria aqui em Florianópolis. E ele pegou e começou a falar, né? Vendeu, meu Deus, né? Como só o pastor Ricardo vende aquele peixe dele, né? E daí eu conversei com ele, entrei em contato com o pastor Leonardo, pastor Léo, e a gente conversou um pouco ali, só que depois a gente teve uma reunião ontem, né, com a pastora Roslin. E daí no meio da conversa a gente falou com a pastora Roslin que o pastor Leonardo estaria conosco. Ela, meu Deus do céu, né? Daí sim ela ampliou aquilo que o pastor Ricardo tinha trazido para nós, né? Ela falou, meu Deus, esse homem tem tanta história. A hora que ela falou história, na hora eu já liguei o Poeron, a gente marcou um podcast para amanhã à noite. Então, eu gostaria que você recebesse com uma salva de palmas o pastor Leonardo de Brasília, que vai repartir a palavra conosco nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? É uma alegria a gente estar aqui hoje. Como o pastor Divaldo falou, pastor Ricardo, ele é meu concunhado, né? Dizem que cunhado não é parente, né? Concunhado, então, nem sei o que é, né? Mas, pastor Ricardo e a pastora Maírla, a gente caminha junto desde 91, que a gente caminha junto. A gente fez seminário junto em 94. 94, a gente fez seminário junto, eu, pastor Ricardo, pastora Maírla, e acabei casando com a irmã da pastora Maírla, né? Olha aí, então tá tudo em família, né? A gente ficou tudo junto, misturado, né? E hoje os nossos pastores, eles estão lá na Itália, né? A pastora Rosalind tem recebido lá com tanto carinho e tem cuidado lá dos nossos pastores. Eles estão lançando o Ministério Família de Sucesso para a Europa. E Deus tem feito coisas assim extraordinárias ali naquele lugar. E eu e a Juliana, minha esposa, ela não pôde estar aqui porque é minha filha, né? Ela começou essa semana um seminário ali no F-Hop. E ela vai ficar aqui durante esses próximos 5 meses aqui em Florianópolis, né? Então o coração dela está apertadinho e hoje lá no o culto, ela, poxa vida, mas eu queria tanto. Eu falei, não, pode ir lá, tá tranquilo. E a gente aproveitou que ela ia vir para cá e tiramos alguns dias aqui em Florianópolis. Como todo brasiliense, né? A gente vem para a praia, a gente já quer logo pegar sol, né? E eu já queimei a largada logo na primeira, irmão. Porque eu cheguei aqui, né? Já cheguei na praia, falei, vou dar uma corridona aqui na praia. Peguei o protetor, só dei aquela protetor. Assim, sabe quando você pega o protetor e faz assim, e saí correndo? Quando eu terminei de correr, estava parecendo que eu estava com vitiligo, porque assim, uma parte queimada, outra branca e tal. Então, assim, está uma benção aqui, né? Então, é uma alegria. Obrigado, pastor Divaldo, obrigado, pastor Letícia, que alegria estar aqui hoje. E eu gostaria de compartilhar o que Deus colocou no meu coração. Já há algum tempo, a gente tem ministrado lá na igreja. Hoje eu sou o pastor da sede, né? Então nós cuidamos das igrejas, não só a sede, como as igrejas aqui locais. Hoje nós somos 4 igrejas. Nós estamos lá em Brasília com 2 igrejas, a sede e uma outra igreja, uma igreja em Caldas Novas, em Goiás. E agora, 2 semanas, eu estava falando com o pastor que a gente abriu uma igreja lá em Alphaville, em São Paulo, agora recente. Então, assim, a gente está muito feliz, Deus tem ampliado, né? Uma palavra profética, inclusive da pastora Rosalind também, que liberou agora no ano passado, uma palavra na igreja, e a gente tomou posse disso, e agora a gente está ampliando os horizontes para a glória de Deus, amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em 1ª carta de Paulo aos Tessalonicenses.
Algo que Deus tem falado no meu coração nesses últimos dias é que nós precisamos ser uma igreja irresistível aos céus. Amém? Se tem algo que a igreja precisa ser aqui, é uma igreja irresistível aos céus. Por quê? Porque nós aqui estamos cantando, adorando, celebrando Jesus em todo o tempo e atraindo o céu para este lugar, amém? Nós queremos a cultura do céu, nós queremos o ambiente do céu aqui neste lugar, nós queremos ser envolvidos por essa glória maravilhosa de Deus, amém? Então, nós precisamos ser essa igreja irresistível aos céus. E o tema hoje que eu queria falar com você, 3 coisas que fazem uma igreja irresistível ao céu. 3 coisas. E eu queria ler com você essa carta. Vamos começar a ler do versículo 1, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a partir do versículo 1, que diz assim, olha só. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês a graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo diz assim, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fecha os teus olhos aí. Senhor, nós te agradecemos por estarmos, Senhor, aqui nessa noite. Obrigado, Pai, pelo privilégio de conhecer uma parte da minha família aqui, Senhor, Florianópolis, Igreja Sabaó. Obrigado pelos pastores, obrigado por essa igreja maravilhosa, igreja crescente, uma igreja influente, uma igreja relevante aqui neste lugar. E, Senhor, a minha oração nessa noite é para que o Senhor fale a cada pessoa que entrou aqui neste lugar. Que a Tua palavra, Senhor, gere vida, gere transformação. Ó Deus, uma mudança de pensamento. Que o nome de Jesus seja glorificado, em que nós possamos sair daqui nessa noite diferentes da forma como entramos. Que a Tua glória, Senhor, ó Deus, nos leve, ó Deus, ao entendimento completo daquilo que o Senhor quer falar conosco. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Diga amém, amém, amém. Queridos, eu sempre que, quando eu comecei no ministério pastoral, né, eu vim de uma área de louvor, né? Então a minha pegada, desde que eu era criança, sempre foi música. Então, assim, eu lembro que quando eu comecei a pregar, eu sempre vi muitos pregadores, e eles chegavam assim, e contavam, né, o testemunho de conversão, pastor Divaldo, e eu ficava assim, poxa, eu nunca cheirei nada, eu nunca bebi nada, eu sempre fui criado na igreja, né, e eu ficava assim, poxa, meu testemunho é tão xereléu, é tão, né, testemunho meio sem graça. Mas depois Deus falou comigo assim, falou, meu filho, você tem o maior testemunho de todos. Você nunca se afastou dos meus caminhos, da igreja. Então a igreja sempre foi para mim algo, a minha casa, os meus amigos, a minha família, né? Meus pais sempre me criaram nesse ambiente de igreja. E você que é pai que está aqui, eu quero te dizer e te dar uma dica. Os melhores amigos, os ambientes que seu filho precisa estar, é no ambiente da igreja. Porque lá fora o mundo tem uma cultura diferente da nossa. Então os meus melhores amigos, as minhas influências todas foram de dentro da igreja. E eu falo para você de coração que a igreja é um lugar, irmãos, que eu amo demais. E se tem uma coisa que a igreja precisa entender, é que nós precisamos atrair o céu para este lugar. E essa história que a gente leu aqui fala, Paulo, ele está escrevendo uma carta para uma igreja aqui em Tessalônica. E olha que coisa interessante, essa igreja de Tessalônica, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo na sua 2ª viagem missionária. Você sabe, o apóstolo Paulo, de perseguidor, ele se tornou um dos maiores, se não o maior influenciador da igreja, né? Escrevendo quase a metade do Novo Testamento, fundando igrejas, espalhando o evangelho de Jesus no mundo conhecido na época. E Paulo, na sua 2ª viagem missionária, ele esteve nessa cidade, a cidade de Tessalônica, onde ele pregou lá na sinagoga da cidade, que era uma estratégia que Paulo utilizava, sendo fariseu. Ele foi criado ali aos pés de Gamaliel, então era um cara que conhecia muito, então ele sempre usava essa estratégia de chegar na cidade e procurar as pessoas com quem ele se parecia mais. Então ele foi na sinagoga e muitas pessoas se converteram.
Mas alguns judeus da cidade iniciaram uma grande perseguição contra Paulo. E foi uma perseguição tão violenta que ele precisou fugir para Bereia. Ou seja, Paulo ele fundou essa comunidade cristã em meio a um contexto de grande idolatria. Você vai lembrar que o Império Romano, os imperadores, eles se autoproclamavam o quê? Deuses, né? Além de ter uma deidade enorme de vários deuses que foram herdados lá da Grécia, você vai ver na história ali do Império Romano, os imperadores que se autoproclamavam Deus e exigiam dos seus súditos, né, do império, que os adorassem. Então, ali naquele meio, aquele contexto de grande idolatria na cidade de Tessalônica, ali ele sofreu uma grande perseguição. Paulo e os outros que estavam com ele tiveram que sair correndo da cidade. Você imagina, você está fundando uma igreja, você está estabelecendo uma igreja e de repente, sem você querer, você precisa sair correndo porque uma perseguição, um risco de morte iminente, e eles tiveram que sair ali rápido, fugir para Bereia. E posteriormente, lá na frente, você vai ver na história, lá no livro de Atos, que Paulo, ele envia Timóteo para saber o que sobrou, né, da igreja. Você imagina, funda a igreja, e Paulo, que era o fundador, teve que sair correndo, ele estabeleceu alguns líderes, e lá na frente ele manda Timóteo, para saber o que tinha acontecido com aquela comunidade de cristãos que se estabeleceram na cidade de Tessalônica. Mas com a surpresa de Paulo, quando ele chega lá, ele não apenas fica sabendo que a igreja tinha vingado, mas como a igreja estava viva e vibrante. Então, ela havia se tornado uma igreja irresistível aos céus. Porque uma igreja irresistível aos céus é uma igreja que cresce, é uma igreja onde a presença de Deus se manifesta, onde a glória de Deus ela é atraída de uma forma poderosa. E é essa uma das grandes funções da igreja, atrair a glória de Deus, porque a glória de Deus faz diferença numa comunidade. A presença de Deus impacta uma comunidade de uma forma efetiva. As pessoas são atraídas porque elas começam a ver que Deus está fazendo coisa grande. E eu profetizo e eu declaro que sobre a igreja Sabaó, em Florianópolis, sobre a sua vida, sobre essa igreja, cada culto, cada lugar de manifestação da presença de Deus, cada life group, vai ser recheado da glória de Deus. E a glória de Deus atrai pessoas. Então, foi isso que aconteceu com essa igreja em Tessalônica. Quando a gente vê a carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele está falando de uma igreja que ele teve que sair correndo, mas que mesmo diante de uma perseguição terrível, se estabeleceu e se tornou atraente aos céus. Uma igreja só pode fazer diferença numa cidade se ela for irresistível ao céu. Walter McAllister, ele diz o seguinte: a igreja não é chamada para ser eficiente, grande ou rica. Não é esse o propósito da igreja. Ela é chamada para ser fiel àquilo que ela foi estabelecida para ser. E nós estamos aqui, irmãos, estabelecidos para ser um ponto de salvação, de proclamação do Evangelho de Jesus. É para isso que nós estamos estabelecendo. Agora, a gente acabou de estabelecer essa igreja lá em Alphaville. E eu estava falando com o pastor, uma galera se converteu lá agora. A gente está começando uma igreja com quase 100 pessoas. Lá em Alphaville. Por quê? Porque esse é o nosso compromisso. O nosso compromisso é com o céu. A gente tem obediência. Uma das marcas de uma igreja irresistível ao céu é a obediência. É obedecer esse chamado de Deus que Deus fez para cada um de nós. Essa é a nossa função, queridos, como convertidos. Quantos convertidos a gente tem aqui hoje? Levanta a mão bem alto, deixa eu ver. Olha aí. A sua função como convertido é se tornar um multiplicador da graça abundante do Senhor Jesus. Essa é a função de um crente, de um servo de Deus. Porque a gente não vem para a igreja para a gente assistir culto. Um tempo desse atrás, um rapaz, ele veio falar comigo: pastor, e vinha sempre, no final do culto, ele vinha comentar comigo assim: pastor, o louvor hoje, eu achei o louvor hoje assim meia boca. Eu achei hoje que o fulano de tal desafinou. Pastor, eu achei hoje que a baixista estava muito empolgada. E aí vinha sempre fazer um comentário. E eu falava assim: deixa eu te falar uma coisa, Vara. Vou falar uma coisa para você. O louvor não é para você,
é para Deus, cabeçudo, né? Louvor é para Jesus, porque a gente está aqui para adorar a Deus, e a gente aqui não é um mero espectador. Fala para quem está perto de você e fala assim: meu irmão, você não é um espectador, você é um participante do culto, e Jesus te chamou para você fazer parte disso aqui, irmão. Então quando a gente vem para a igreja é um corpo vivo. A gente não vem aqui para assistir um culto e ir embora para casa hoje cumprir minha missão. Não é isso que Deus chamou a gente para ser e para fazer como igreja. Nós somos chamados para fazer a diferença. Eu acho tão interessante, irmão, porque a obediência é melhor. Samuel fala lá, né? Lá no livro de Samuel, no capítulo 15, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura de carneiros. Nós somos essa igreja que está fazendo a diferença nessa terra, em nome de Jesus. E eu acho interessante, irmão, porque o que a gente vê aqui, nesse capítulo, nesse versículo 3, é um elogio de Paulo a essa igreja recém-nascida, pelas coisas, olha aqui, que ela estava fazendo, e essas coisas que a igreja de Tessalônica estava fazendo, estava atraindo o céu para aquele lugar. E eu quero hoje pegar desse texto aqui de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, o que Paulo identificou numa igreja irresistível ao céu. O que torna uma igreja onde Deus olha lá, eu preciso estar naquele lugar, porque as pessoas estão me adorando, as pessoas estão fazendo coisas que estão atraindo a minha presença. O que Paulo viu dessa igreja florescente ali em Tessalônica, que atraía Deus para aquele lugar? Então a primeira coisa para você saber que torna uma igreja irresistível ao céu é o trabalho que vem da fé. Fala comigo assim: o trabalho que vem da fé. Eu gosto muito, o pastor Luciano Subirá influencia muito a gente, né? Então o que acontece? Eu gosto muito de ir lá no texto original para a gente saber o significado exato daquela palavra que foi mencionada ali no grego. Olha que coisa interessante. Numa outra tradução, essa palavra trabalho, que é mencionada aqui por Paulo no capítulo 3, no versículo 3, ela é substituída, olha aqui, por operosidade. Ou seja, nas duas traduções, seja trabalho ou seja operosidade, ela significa literalmente aquilo que alguém se compromete a fazer, algo que ocupa alguém. O que isso quer dizer, pastor Léo? Olha só, os tessalonicenses, eles haviam entendido, quem está comigo diz amém, deixa eu ver. Os tessalonicenses tinham entendido que a fé em Cristo Jesus, olha só, quando a gente proclama a nossa fé em Cristo, os tessalonicenses entenderam que essa fé motiva esse crente a trabalhar para Deus e fazer a diferença na sociedade. A nossa fé, a nossa proclamação de que Jesus Cristo é o Senhor, de que Jesus morreu na cruz por nós, e por seu intermédio nós somos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus, ou seja, a salvação, ela é imediata no momento em que você reconhece que você é pecador, que você precisa de Jesus, e que Ele se torna o seu Senhor e Salvador, ela é imediata sobre a sua vida. Só que a fé, ela vai gerar em nós, e ela gerou nessa igreja, por isso que ela recebeu um elogio aqui de Paulo, porque eles entenderam que a fé que eles tinham em Cristo, os levaram a trabalhar, a fazer algo para Deus. O contexto que a gente vai ver aqui, eu não sei se você já viu, recentemente lançaram um filme sobre o apóstolo Paulo. Ser crente naquela época era um risco tremendo, irmão. Porque você vai ver que o imperador Nero jogou na conta dos cristãos um grande incêndio de Roma. Quem lembra dessa história? E por conta dessa conta que caiu lá em cima dos cristãos, muitos deles foram martirizados, viraram postes de luz. Você vai ver no filme lá, o filme retrata um pouco disso. Alguns outros foram lançados nas arenas para serem devorados por feras. Mas nesse contexto de idolatria, os crentes que professavam a sua fé em Cristo não pararam um segundo
de dar fruto, de fazer com que o seu trabalho, as suas habilidades, aquilo que eles faziam de melhor, se voltassem para o crescimento daquela igreja que era irresistível ao céu. Deixa eu dizer algo para você que está aqui hoje à noite, e que eu entendo de Deus que o que faz uma igreja relevante é quando a gente entende que tudo que a gente recebe é para a glória de Deus, é para resultar no crescimento do reino de Deus. Se eu, meu irmão, sou bom em gerenciar coisas, Deus te deu essa capacidade, não só para você no seu ambiente secular, para você ganhar os seus recursos, não. Deus te deu habilidades para que você aplique essas habilidades no reino de Deus. Porque o seu trabalho é motivado pela fé que você tem. Se você crê em Jesus, foi isso que Paulo está dizendo, a igreja se tornou irresistível, porque o trabalho daqueles homens, incansável, de pregar, de anunciar, de falar de Jesus, a tempo e a fora de tempo, era motivado por algo que ardia no coração deles de uma forma tremenda, que era a mensagem do Evangelho, que o Deus do universo enviou o seu Filho ao mundo para morrer pela humanidade, para trazer salvação, para nos reconectar com Ele. Isso ardia no coração, e como ardia, toda a habilidade, todo o dom, tudo aquilo que eles eram capazes de fazer, resultava em trabalho efetivo na igreja. Às vezes eu pego gente lá no gabinete, e eu falo assim: meu filho, o que você está fazendo para Deus? O cara é bom para tocar, o cara é um excelente líder, o cara tem uma casa enorme, mas o cara não faz nada para Deus. Eu falo: meu irmão, deixa eu falar uma coisa, tem alguma coisa errada com aquilo que você está crendo. Porque se você creu em Jesus, se você acredita que Jesus morreu na cruz por você, essa fé vai levar você a se gastar para Deus. Lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 14 a 17, Paulo fala que a fé sem obras, ela é o que, irmão? Ela é morta. Porque uma vez que nós somos resgatados do inferno, a fé é o que nos motiva agora para produzir fruto para Deus. O elogio de Paulo para uma igreja irresistível era o trabalho proveniente da fé. Aqueles homens entenderam que tudo que eles adquiriram durante os seus anos era para resultar no crescimento da igreja. Esse ano eu fiz 30 anos de serviço público, né? Tem um cara, 35 anos aqui, irmãos, mas 30 anos servindo público. Brincadeira, eu já estou com quase 50. Mas eu entrei muito novo, com 18, né? E durante esse tempo todo, durante esses 30 anos, eu tive, assim, grandes oportunidades na minha carreira, de aprender muita coisa. Irmão, tudo que eu aprendi, eu fiz um compromisso com Jesus. Eu falei para Deus assim, falei: Deus, tudo que eu aprender de excelente, eu vou aplicar primeiro na tua casa, para o crescimento da tua igreja, para a edificação da tua igreja. Então eu acabei me tornando especialista em pessoas. Onde é que eu aplico isso de uma forma mais eficaz, irmãos? Na igreja, no gabinete, treinando gente. Por quê? Porque o meu melhor, motivado pela minha fé, precisa ser para a igreja. Por quê? Porque eu quero que a minha igreja seja uma igreja irresistível ao céu. Porque o elogio de Deus para nós é o trabalho que vem da sua fé. Quem está entendendo diz amém. O Life Group, o líder de Life, o trabalho na igreja, ação social, crianças, tudo isso é o dom que Deus te deu, motivado pela sua fé, para o crescimento da igreja. E a minha pergunta para você é, a gente precisa fazer uma reflexão hoje: qual o trabalho que tem sido resultado da sua fé? Vou repetir essa pergunta: qual é o trabalho que tem resultado daquilo que você acredita? Porque aquilo que você acredita tem que resultar em alguma coisa. Porque se a sua fé não produzir resultados, pode ter alguma coisa errada em relação àquilo que você crê. Porque quem crê, quem tem uma fé sólida em Cristo Jesus, entende que tudo aquilo que você tem precisa ser revertido para a edificação, crescimento do reino de Deus. Amém? Paulo volta
e ver uma igreja crescente. Por quê? O trabalho que vem da fé. Os caras entenderam. E a igreja explodiu. De um punhado de convertidos que tinha, quando Paulo teve que correr para Bereia, fugiu ali porque não tinha jeito, ele ia morrer. Aí quando ele manda Timóteo não tinha telefone na época, né? Aí manda a comunicação. Fala, Paulo, olha só, lembra aquele punhadinho de crente que tinha lá? Rapaz, aqueles caras lá deram sangue, deram a vida pela igreja. E aquilo que era pouca gente, agora explodiu. O negócio está acontecendo aqui em Tessalônica. Quem crê que isso vai acontecer aqui em Florianópolis? Você crê nisso? Porque é o seu trabalho que vai gerar isso. É o meu, o seu. A igreja precisa entender que os dons, as habilidades, as capacidades que Deus nos deu é para a gente aplicar aqui para o crescimento do reino dele. E isso nos torna atraentes ao céu. Amém? Segunda coisa que Paulo fala. Ele fala, o trabalho que vem da fé, o esforço, olha aqui, originado no amor. A segunda coisa que Paulo fala, que trabalho ele vem da fé, mas o esforço, ele era originado no amor. Uma outra tradução, você vai ver aqui que essa palavra esforço, ela é traduzida como abnegação. Olha aqui, ó. O que é abnegação, pastor? Significa labor, intenso trabalho em favor de algo ou alguém. Por quê? Porque ser igreja significa cuidar de pessoas. Nós não somos uma máquina, nós somos gente. E gente dá o quê? Dá trabalho, irmão. Gente dá trabalho. Pensa num negócio que dá trabalho, é gente. Porque a gente precisa treinar, a gente precisa capacitar, a gente precisa abençoar, a gente precisa ouvir. Aqui. E esses caras aqui, eles precisaram de muita abnegação, esforço. No entanto, esses tessalonicenses tinham uma origem para fazer da igreja um lugar atraente aos céus. Era esse esforço motivado pelo amor. Quando eu era menor na igreja, a gente tinha um costume muito grande. Eu não sei quem é dessa época, né? Vai lembrar que a gente fazia campanha de evangelismo, pegava o folheto na igreja carimbado, lembra disso? E a gente pegava os folhetos, né? E a gente ia de casa em casa. Quem é dessa época aqui? Deixa eu ver aí, ó. Então, hoje em dia tem internet, tem tudo mais fácil, né? Mas nessa época que a gente fazia, a gente ia folheto ali, lembra? Olha, Jesus te ama. Ia no ônibus lá nas casas, batia na casa um por outro e falava, Jesus te ama. E eu me lembro, irmão, eu uma feira uma vez, pastor, e eu com o folheto animado, né, naquele fogo ali, e eu entreguei o folheto para a pessoa recebeu o folheto assim na minha mão, olhando assim para mim, ela foi amassando um folheto assim, ó, na minha mão, na mão dela, assim, ela pegou o folheto, amassou e falou assim, vai caçar o que fazer. Eu confesso, irmão, que na hora eu fiquei com vontade de dar um soco na boca do cara, mas nós é crente, né? A gente está ali por causa do amor que a gente tem pelas pessoas, né? Mas que dá vontade deu, né? Mas você imagina que essa igreja, os caras corriam risco de quê? De vida. Os tessalonicenses, irmão, eles começaram, a Bíblia não tece a esse detalhe, mas na minha imaginação cristã, meu pastor falava isso, né? Na minha imaginação cristã, né? Eu imagino os tessalonicenses indo de casa em casa, falando, olha, deixa eu dizer, Cristo, Jesus se manifestou e morreu por nós. Ia de casa em casa. E eu imagino que nem todos eram simpáticos com a mensagem do Evangelho. Mas as pessoas muitas vezes eram o quê? Duras. Diferente de hoje, sim ou não? Duras, resistentes muitas vezes. Mas o que esses caras estavam fazendo, esse esforço era motivado por esse amor. Por quê? Porque Deus, Ele é amor. E se eu me pareço com Ele a cada dia, se o meu alvo é se tornar cada dia mais semelhante a Cristo, esse amor que flui do trono, ele bate aqui na minha vida e se torna, né, algo para jorrar para quem está perto de mim. A gente não pode ser uma rua sem saída. A gente precisa ser uma avenida, de onde dessa avenida saem o quê? Muitas outras ruas. Então tudo que eu recebo, eu preciso fazer o quê? Compartilhar.
Essa é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é que o esforço que a gente faz, ele é motivado. Por que a gente cuida de pessoas? Por que a gente fala de Jesus? Por que a gente vem na igreja? Por que a gente se esforça para poder convidar pessoas? Porque esse esforço é originado nesse amor que me alcançou e que alcançou você, que alcançou cada um de nós. Essa igreja cresceu, porque Jesus, ele deixou claro que se a gente quiser identificar quem realmente é discípulo dele, ele fala lá em João, no capítulo 13, versículo 35, o seguinte: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. No português, a tradução de amor, ela é muito curta, né? Você vai ver no grego, quando você vai falar de amor, né? Porque a gente fala assim, eu amo minha esposa, como eu também amo meus filhos, mas esse amor é diferente, sim ou não? Então lá no grego, para cada palavra, amor tem uma diferença, tem um amor filéu, tem o storge, tem o ágape e tudo. Mas o amor que Jesus, ele fez por nós foi esse amor ágape, um amor atitude. Ele sofreu por nós. Jesus, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Ele foi humilhado, foi cuspido, foi maltratado. Sabe por que ele fez isso? Porque ele amou você, porque ele ama você, porque ele ama a mim, ele ama cada um de nós. O esforço que ele fez foi motivado pelo amor. E os tessalonicenses entenderam que uma igreja que é irresistível ao céu é uma igreja que entende que o seu labor, que o seu trabalho, que muitas vezes é incompreendido, muitas vezes, ele é motivado por esse amor que flui do trono de Deus e que exala na nossa vida. O amor é o elemento mais atrativo que atrai os céus para uma igreja. Uma igreja que ama de verdade é uma igreja permeada daquilo que é a essência de Deus, porque fala lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 8, o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. O contexto aqui era de perseguição, de perigos para compartilhar a fé, que muitas vezes não era correspondido. Eu lembro, irmãos, quando eu comecei lá na igreja, com o pastoreio de verdade, e eu entendi, essa ficha caiu na minha vida. Eu passei a pregar, irmão, onde eu estava. Então eu estava assim, chegava, por exemplo, lá no meu trabalho, eu chegava lá, no contexto que eu estava, eu falava de Jesus. Então os meninos iam comigo em missão, trabalho, até hoje é assim. Eles já sabem que comigo em missão eles vão para a igreja. Então vários deles já se converteram lá no meu trabalho. Por quê? Porque não tem conversa. Vai comigo, a força ou não, eu estou brincando, eles vão porque eles amam, né? Então assim, eu lembro de uma copeira que eu tinha lá no meu trabalho, Patrícia. Essa mulher, pastor, era muito alegre. Ela sempre chegava, quando ela ia servir lá o cafezinho lá na minha repartição, e ela sempre chegava muito sorridente, ela levava o café para a galera, e todo dia ela chegava com um sorriso. E teve um dia que ela chegou, eu vi que ela estava assim meio com uma cara um pouco mais triste, fechada. E ela terminou lá de servir o pessoal, eu cheguei lá na sala dela e falei assim: Patrícia, o que está acontecendo com você? Você não é assim, você é uma pessoa alegre. O que aconteceu com você? Ele: Léo, minha vida, ela usou esse termo, está uma desgraça. Ou seja, literalmente, sem a graça. Aí eu falei: o que aconteceu? Aí ela falou: meu filho está afundado em São Cipriano e não sei o que lá de ocultismo. Minha filha engravidou. Meu marido está afundado no crack, fuma umas 10 pedras por dia. Ó a bagaceira. A outra menina não queria saber de Deus, alcoólatra. Ela falou: Léo, minha família está em ruínas. Eu cheguei para ela e falei assim: Patrícia, vamos fazer o seguinte, eu vou lá na sua casa quinta-feira. Aí ela riu, por quê? Porque eu morava, é como se fosse, deixa eu ver aqui, Blumenau aqui é quanto tempo? Camboriú. Camboriú. 1 hora, mais ou menos, né? É mais ou menos a distância da minha casa para a casa da Patrícia. Ela riu, ela falou: não, Léo, você não promete essas coisas não, porque eu sei que você não vai. Eu falei: não, eu vou lá na sua casa. Quinta-feira eu vou estar lá, 7 horas da noite, eu vou estar lá na sua casa. Eu vou orar lá por você, Deus vai fazer um negócio na sua casa. Sabe por quê, Patrícia? Porque eu amo você. Eu sei que Deus vai fazer um negócio na sua vida.
E aí eu peguei, na quinta-feira, peguei uma moto que eu tinha lá em casa, e subi nessa moto, irmão, andei 1 hora e pouco, porque a casa dela é num bairro lá em Brasília que chama Vila Guaíra, que foi considerado proporcionalmente um dos lugares mais perigosos do Brasil, em termos percentuais de criminalidade. E eu rodando lá naquela Vila Guaíra, pum, achei a casa da Patrícia. Aí cheguei lá, ela tomou um susto, porque ela achou que eu não ia. E eu cheguei lá, aí eu falei, Patrícia, chama todo mundo aí, chama o povo, que hoje Deus vai fazer um reboliço aqui nessa casa. E eu levei o violão na moto, né, meti o violão nas costas, né, e fui com o violão lá, equilibrando o violão, e na moto cheguei lá. Irmão, e aí nesse dia, eu falei de Jesus, preguei, aí se converteu a Patrícia, o Eliomar, se converteu a Poema, se converteu a família inteira. E aí eu falei para ela, eu falei, Patrícia, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar vindo aqui na sua casa durante as próximas semanas. Por quê? Porque eu quero consolidar isso que Deus está fazendo aqui na sua casa. Vamos fazer o seguinte, semana que vem eu estou aqui no mesmo horário. Pode chamar seus amigos aqui, porque a gente vai falar de novo de Jesus. E eu fiquei indo durante mais de 1 ano, toda quinta-feira, lá Patrícia. E eu lembro que eu chegava, irmãos, assim, porque começou na Patrícia, depois eu comecei a chegar mais cedo, né? Toda quinta-feira eu saía do trabalho umas 3h30. Por quê? Porque eu começava às 4h30, 5 horas, eu fazia mais ou menos uns 11 a 12 lives, né? GC, que a gente chama lá na igreja, grupo de conexão, lá nessa região. E eu andava na rua, os traficantes, eles já sabiam que eu era policial, porque espalha rápido, né? E aí já sabia que eu era polícia, mas sabia que eu era pastor. Então, várias situações, por exemplo, de agressão doméstica. Eu chegava e falava, eu estou aqui como pastor, mas se eu voltar aqui, eu vou voltar como polícia. Eu vou arrancar sua cabeça no murro. Mas hoje eu estou como pastor. E vem cá, deixa eu orar por você, né? Então, vou te abençoar hoje aqui, né? E aí, irmão, a gente levou só nessa comunidade mais de 100 pessoas para o encontro com Deus. Sabe por quê? Porque a gente entendeu que uma igreja irresistível ao céu, ela atrai o céu por causa do trabalho que vem da fé, mas do esforço. Não era fácil eu deixar meus meninos pequenininhos, minha esposa, recém-nascido. Viga e Helena tinha meses. Eu saía de casa, ia lá para abençoar a pessoa. Sabe por que a gente faz isso? O esforço originado no amor. Isso traz os céus para um lugar. Tudo que fazemos na igreja, a gente faz por causa do amor. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Isso é o amor de Deus. Um amor, atitude. Foi isso que fez com que aquela igreja, que ninguém ia dar nada, porque Paulo teve que sair correndo, os líderes teve que sair correndo. Talvez assim, conscientemente falando, você fala, ixi, não vai dar certo essa igreja, porque todo mundo foi embora. Não. Uma igreja atraiu os céus, os anjos, a presença de Deus. Por quê? Porque a fé deles os levou ao trabalho. E o amor que cresceu, que eles viram em Paulo, eles viram nos líderes, gerou esse esforço para amar, para cuidar, para zelar, para dar o melhor para a vida de cada um deles. Atraiu o céu para aquele lugar. E a terceira e última coisa, Paulo fala nesse texto, quero ler o texto de novo com você. Olha só o que Paulo diz. Ele diz o seguinte: lembramos continuamente diante de Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. Sabe o que quer dizer esse texto, esse termo perseverança? Ele é usado em outras traduções, na revista atualizada, como firmeza. Olha aqui, ó, que significa estabilidade, constância. A pessoa que não se desvia do seu propósito mesmo diante do sofrimento. A esperança aqui significa a expectativa do bem, a confiança na salvação.
como isso ardia no coração deles de uma forma tão grande, naquela igreja florescente, a esperança da glória, mesmo diante da perseguição, do sofrimento, no coração deles ardia: Jesus está preparando um lugar para você. E porque essa esperança ardia no coração daqueles crentes lá de Tessalônica, eles não desistiram. A história cristã conta de uma mulher chamada Felícia. Talvez você nunca tenha ouvido falar dela, mas Felícia era uma mulher temente a Deus, na época do Império Romano, Domiciano. E essa mulher, os filhos dela, todos se converteram. E ela professava a sua fé. Como os tessalonicenses, aquela mulher era uma mulher que falava da fé dela para as outras pessoas. E aí alguém chegou lá para o prefeito e falou: ó, Felícia tá aí, ó, falando de Jesus aí, e o imperador falou que não é para fazer isso não, é para adorar ele. E aí pegaram, prenderam Felícia. Os guardas lá prenderam ela. E não prenderam só ela, prenderam os filhos. E aí o prefeito da cidade, porque era uma mulher muito reconhecida pelas coisas que ela fazia, piedade, era uma mulher muito boa, fazia muita coisa boa para a cidade. O prefeito chegou para ela e falou: Felícia, deixa eu falar uma coisa, para com isso, para de falar de Jesus, reforça o seu compromisso com o imperador, fala dele, fala que ele é o cara, fala que ele é o maior, que ele é o mega. E Felícia não só não sucumbiu, como olhou para os filhos que estavam tudo presos na frente dela e falou: ai de vocês, se vocês negarem a Jesus, vocês ficam firmes. E aí os caras vieram, o primeiro filho, mataram o filho dela com a clava, sabe aquelas clavas do Império Romano, pedaço de madeira com uma bola assim na frente, pum, massacraram o filho na frente dela. Os outros, um foi empurrado de um penhasco, o outro foi martirizado, enfim, foram matando um por um na frente daquela mulher. Mas ela manteve firme o seu compromisso com Jesus. E por fim, aquela mulher, ela entrou dentro do rol de mártires. Ela não é citada lá em Hebreus 11, mas ela se tornou uma heroína da fé, porque não negou Jesus. E esses caras aqui se tornaram uma igreja atraente ao céu. Sabe por quê? Porque eles não andaram para trás, andaram para frente. Porque uma igreja que atrai o céu é uma igreja que não desiste, uma igreja que não retrocede. Se você fez um compromisso com Deus, com seus pastores, com Jesus, você não anda para trás, a gente anda para frente. O que atraiu o céu para aquela pequena comunidade é que aqueles caras não desistiam, mesmo diante da mais severa perseguição. E aqui perseguição significa morte, tortura, sacrifício. O foco deles, sabe onde estava? Na glória eterna. O foco deles estava na recompensa eterna prometida em Deus, prometida em Cristo Jesus, a expectativa. E isso fazia com que esses caras andassem para frente. A minha pergunta para você hoje: qual que é a sua esperança? Qual que é a sua expectativa? O que arde no seu coração em relação à eternidade? Porque vai ser isso o que vai atrair os céus para este lugar. Porque a sua esperança vai manter você estável, firme, plantado como uma árvore que dá fruto aqui nesse lugar. E você não vai ser abalado. E quando você faz isso, quando você tem essa postura de um crente maduro, fiel, um crente que tem compromisso, porque a sua esperança está em Deus, os céus são atraídos aqui. E aí a gente canta, a glória vem. A gente ora, o poder se manifesta. A gente impõe as mãos, pessoas são curadas, pessoas são libertas. Sabe por quê? Porque os céus são atraídos num lugar onde o trabalho resultante da fé, onde o esforço originado do amor e onde a perseverança que vem da esperança é exalada na igreja de uma forma extraordinária. Paulo fala lá em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele diz o seguinte: é por isso que nós não desanimamos. Embora exteriormente a gente esteja a nos desgastar, olha aqui, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia.
Sabe por quê? Porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Rapaz, o cara falar um negócio desse aqui, tendo sido apedrejado, chicoteado. Meu filho, o cara falar que é sofrimento leve e momentâneo, dá vontade de chegar para os crentes hoje assim e falar: o crente sem vergonha, vem falar que você está sofrendo, não. Porque Paulo, meu Deus, o cara, irmão, ele foi morto pela sua fé. E aí o cara chega aqui e fala assim: olha só, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Essa é uma igreja que atrai os céus. É essa igreja que nós queremos consolidar aqui neste lugar, através do pastor Advaldo, pastora Letícia. É essa igreja que vai ser estabelecida aqui, uma igreja atraente aos céus. É por isso que vocês estão entrando nessa nova estação, 2025. E essa estação vai exigir de você o trabalho que vem da sua fé, o esforço motivado pelo amor que você tem, mas acima de tudo, a perseverança que vem da esperança. Conta uma história que um pescador, ele tinha um filho, e esse filho, como toda criança, né? Criança que perguntava as coisas de tudo. E conta a história que essa criança teve um sonho e ela se viu no meio de outras crianças. E ela pôde ali falar com Deus. E várias crianças fazendo um monte de pergunta para Deus. E ela era filha de pescador. E ela chegou para Deus nesse sonho e falou assim: Deus, eu estou vendo que o Senhor é criador dos céus e da terra, que coisa linda. O Senhor fez cada coisa maravilhosa, coisa espetacular, a gente fica tão maravilhado. Mas tem uma coisa, Deus, que eu não entendo: por que o Senhor criou? E Deus sorriu, né, para aquela criança e falou: mas meu filho, o que você não entendeu que eu criei? E ela disse: meu pai é pescador. E meu pai todo dia pega o barco, eu já fui com ele, e ele vai em direção ao horizonte. E sabe qual é a minha impressão, Deus? É que se eu dou 20 passos em direção ao horizonte, ele se afasta 20 passos do mesmo tanto. Se eu pego o barco e vou lá para a linha, cada vez que eu vou para lá, parece que eu andei 1 quilômetro, a linha se tornou 1 quilômetro para lá. Eu não entendo para que o Senhor fez o horizonte. E aí Deus riu para aquela criança e disse assim: foi exatamente para isso que eu fiz o horizonte, para fazer com que você ande para frente. A minha pergunta para você hoje é: qual é o seu horizonte? O que faz você andar para frente? O que faz você olhar lá e falar assim: cara, eu vou chegar lá? É a minha esperança, é o que faz com que eu não desista, e eu me apego a essa esperança, e eu sigo em frente. A minha pergunta é hoje: o que te faz não desistir? Porque é isso que você precisa se apegar hoje à noite, e dizer para Deus: Senhor, eu me apego, ó Deus, nisso, para que eu siga nessa jornada, para me tornar uma igreja irresistível ao céu. Você crê nisso? Amém? Fica de pé no seu lugar. Eu queria que você desse uma resposta para Deus hoje. Enquanto o Ministério de Louvor vai estar cantando, vai estar ministrando, eu queria que você, com a mão sobre o teu coração, eu queria que você falasse com Deus. Primeira coisa que eu quero te aconselhar: fala para Deus: Senhor, eu quero ser uma igreja irresistível ao céu. Uma igreja, Senhor, onde quando o Senhor olha, o Senhor considera ímpio, não dá. Aquele povo que está ali me adorando, que está fazendo o que eu chamei eles para fazer, eu preciso estar no meio deles. Eu preciso que você hoje dê uma resposta para Deus e fale para Deus: Senhor, ache em mim, Pai, esse coração.
Que eu seja uma igreja irresistível ao céu. Uma igreja, Senhor, apaixonada. Uma igreja, ó Deus, onde o Senhor tem prazer de estar. Uma igreja onde o teu perfume, Senhor, é perceptível, Senhor. Na hora que a gente entra, sai do carro. Na hora que a gente entra no hall. Na hora que a gente é abraçado. Na hora que a gente senta para adorar. Na hora que a gente levanta as nossas mãos. Uma igreja irresistível ao céu. Eu quero ser, Senhor, ó Deus, parte de uma igreja que atrai os céus para este lugar. Eu preciso que você hoje ore e fale com Deus isso. Fala: Senhor, eu quero que a minha fé, essa fé que me alcançou, me motive, Senhor, a me gastar para o teu reino, a fazer o que for preciso para que a tua igreja se torne relevante, influente e importante nesse lugar. Senhor, se for necessário o esforço que for, Senhor, para que eu ame as pessoas, Senhor, ó Deus, tão perto de mim, ó Deus, os meus amigos de escola, de trabalho, faculdade, meus vizinhos, o que for necessário fazer, eu vou fazer, porque esse esforço vai ser originário no amor que eu tenho pelo Senhor e que me alcançou. E Senhor, eu reafirmo o meu compromisso com Deus, de não olhar para trás, de não desistir. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam, porque o meu alvo é Cristo, o meu alvo é Jesus. E Senhor, ó Pai, eu vou seguir essa jornada, eu vou cumprir, Senhor, ó Deus, essa carreira até o fim. E eu vou, Senhor, ó Pai, ó Deus, alcançar, Senhor, aquilo que o Senhor me chamou para ser, o teu propósito aqui nessa terra. Ore, ore, fale com Jesus. Dê a sua resposta a Deus nessa hora, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, obrigado pela tua presença aqui. Oh, aleluia. Endireitando as veredas, endireitando as veredas, e cada vez mais, e cada vez mais diminuindo, porque importa, Senhor, que o Senhor cresça cada dia mais. O que importa é que Ele cresça. Diz para Ele assim, ó: e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Diz para Ele, vai. E nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Ele diz: por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, Senhor, perdendo tudo por amor e com alegria. Diz pra Ele: todos os meus dias, Ele, e por Ele que eu estou gastando a minha vida, oh, perdendo tudo por amor com alegria todos os meus dias. todos os meus dias. E ele virá. Soberano em poder, Ele virá. Sim, ele virá. e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo Nós te adoramos, Senhor. Vejam, ele consigo. Ele, e por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo
e com alegria, oh, dono dos meus dias. Levanta a sua mão assim, ó. Quero orar por você hoje. Esse lugar vai ficar pequeno em pouco tempo. Em pouco tempo. A gente vai precisar fazer mais cultos aqui. Culto de manhã, de tarde. Sabe por quê? Porque Deus vai trazer pessoas. No lugar onde Deus se manifesta, sabe o que acontece? As pessoas são atraídas para este lugar. E Deus conta com você. Deus conta com o seu trabalho, com o seu esforço, com a sua perseverança. Você vai fazer a diferença aqui, por causa da tua fé, por causa do amor que te alcançou e por causa da esperança que arde no teu coração. E eu quero te abençoar hoje, Senhor. Eu quero abençoar cada um dos teus filhos aqui neste lugar. Eu quero declarar que a fé, a esperança e o amor que o Senhor fala, ó Pai, ó Deus, ali durante todo o Novo Testamento, seja o que vai gerar o trabalho, o esforço e a perseverança aqui neste lugar. Senhor, eu declaro uma igreja florescente, uma igreja, Senhor, relevante aqui, Pai, ó Deus, neste lugar, que vai impactar o estado, que vai impactar a região sul do Brasil. Senhor, eu quero declarar que aqui neste lugar pastores, missionários, ministros de louvor, ó Deus, autoridades, Senhor, ó Pai, ó Deus, que vão fazer a diferença politicamente aqui nessa cidade. Eu quero declarar isso aqui sobre este lugar, essa atmosfera, porque uma igreja que é irresistível aos céus, ela se torna uma igreja relevante, ó Deus, onde ela está plantada. E assim, meu Deus, como aconteceu lá em Tessalônica, eu declaro sobre a igreja Sabaó, aqui em Florianópolis, ó Deus, ó Pai, essa mesma unção, ó Deus, uma igreja irresistível aos céus, uma igreja que atrai os céus a este lugar, a tua glória, a tua presença, a manifestação sobrenatural do teu Espírito aqui neste lugar. Nós profetizamos isso nessa hora. Você que crê, comece a dizer isso. Fala: Deus, em nome de Jesus, eu tomo posse disso nessa noite. Ó Deus, ó Pai, nós ativamos esse sobrenatural, ó Deus, aqui neste lugar. Em nome de Jesus, levanta a sua mãozinha bem alta e comece a adorar. Comece a glorificar Jesus. Comece a dizer: Senhor, Tu és exaltado aqui neste lugar. Tu és bem-vindo, és bem-vindo, és bem-vindo. Por Ele que nós estamos, Senhor, gastando a nossa vida. Nós te adoramos, por amor e com alegria. Diga isso: dono dos meus dias, é Ele, é Ele. Por Ele que eu estou gastando minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia. Ainda de olhos fechados, eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui hoje. Talvez você entrou aqui hoje e você ainda não fez, presta atenção, a sua decisão por Jesus. Como assim, pastor? A Bíblia diz o seguinte, que a salvação ela está perto de você, na sua boca, no seu coração. Se você confessar a Jesus e em seu coração você crer que Ele ressuscitou dentre os mortos para te salvar, você será salvo. Mas existe algo que eu preciso fazer, porque o que Jesus tinha para fazer, Ele já fez, e a salvação, ela é de graça. Agora você precisa decidir, você precisa fazer uma decisão, você precisa dizer para Ele assim: Jesus, eu te entrego a minha vida. Porque um dia todos nós vamos responder diante de Deus, Pai, o como nós respondemos a esse sacrifício. E hoje eu quero te dar uma oportunidade, você que entrou aqui hoje, porque talvez você nunca tenha feito. Pastor, eu amo a igreja é um lugar bom, fala de coisas éticas, e fala mesmo. Mas você precisa entregar sua vida para Jesus, se você ainda não fez. E se você quer fazer isso hoje à noite, e você pode fazer isso, eu quero te desafiar a levantar sua mão. Pastor, eu nunca fiz, mas hoje à noite eu quero fazer essa entrega da minha vida a Jesus. Levanta sua mão bem alta assim, ó. Tem alguém aqui que ainda não fez essa decisão pessoal por Jesus? Mas pastor, eu quero fazer agora. Levanta sua mão bem alta, eu vou orar por você e vou te abençoar hoje, aqui agora. Alguém assim?
pastor, eu nunca fiz essa decisão pessoal, mas hoje eu quero fazer. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Alguém assim? Talvez você entrou aqui e você estava afastado dos caminhos do Senhor, estava longe de Jesus, longe da comunhão da igreja, mas hoje à noite você quer voltar, você quer refazer esse compromisso com Jesus. Alguém assim? Pastor, eu estava afastado mesmo, mas hoje à noite eu estou voltando para casa. Alguém assim? Bem alto, levanta sua mão, vou orar por você. Deus te abençoe, minha irmã. Mais alguém? Corajosamente, pode abaixar sua mão. Mais alguém? Pastor, eu estava longe mesmo, mas hoje eu estou voltando para casa. Hoje é o meu dia, dia de reconciliar com Jesus, e Deus vai fazer um milagre na minha vida. Mais alguém assim? Corajosamente, como essa moça fez aqui agora. Alguém? Seja entregando sua vida para Jesus, seja se reconciliando com Ele. Alguém assim? Amém? Eu quero chamar você aqui na frente, eu quero te dar um abraço, porque essa é a maior e mais importante decisão que a gente faz. Vem cá, eu quero orar por você. Vem cá, pastores, vamos receber aqui essa moça. Vamos aplaudir a Jesus.